Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, falando sobre a verdade da palavra de Deus no tocante ao viés de espiritualidade cristã por nós proposto, algo a ser trabalhado, a ser desenvolvido em nossas vidas. Não foi escolhido por acaso a temática espiritualidade como o fio condutor de todo esse trabalho. Foi de propósito, porque acreditamos que essa expressão ela traduz bem, traduz bem a necessidade de que estejamos verdadeiramente comprometidos com o plano de Deus, com o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Vejamos aqui no capítulo 4, Paulo inicia falando: há um só corpo, versículo 4, há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele nos permita, de maneira adequada, refletirmos sobre as verdades aqui guardadas e transmitidas para a nossa edificação e conhecimento. Há um só Deus. Há um só Deus. Esse é o ensino inequívoco de toda a Bíblia, de toda a Escritura, que só há um Deus. Ainda assim, nós adoramos a esse único Deus em trindade, na triunidade. Acreditamos que esse único e verdadeiro Deus, né, se revela, se manifesta, nós o conhecemos através da trindade. É uma doutrina cristã, a trindade de Deus, ou a triunidade, o Deus triuno ou unitrino, Deus único e verdadeiro, é um diferencial da doutrina cristã em relação aos judeus, em relação aos islâmicos, e existem alguns grupos entre os cristãos na cristandade que não aceitam essa doutrina, essa verdade. Mas nós já falamos, já apresentamos aqui de forma razoavelmente didática o ensinamento sobre a doutrina da Trindade, seguindo o exemplo do material de teologia sistemática, né, de como se encontra na Bíblia e na Palavra de Deus. Mas estamos aqui atentos quanto à verdade da igreja, porque há só um Salvador, há um só Cristo, há um só Messias, há um só mediador entre Deus e os homens. Ainda que alguns entre os judeus viam na expectativa do estabelecimento de dois Messias, né? Mas isso é com vistas às dificuldades que eles encontram nos textos do Antigo Testamento e como eles interpretam essa esperança do Messias dos judeus, que eles não reconhecem, ou pelo menos parcialmente, ainda hoje não reconhecem em Cristo Jesus esse único Messias, esse único mediador entre Deus e os homens. Mas no que diz respeito à igreja, o apóstolo Paulo é bastante taxativo, porque há um só corpo de Cristo, há um só corpo, e há um só Espírito Santo, e há uma só esperança, da mesma maneira como há um único batismo, uma só fé, uma só verdade. Ainda assim, olhamos em volta e nós não vemos uma única igreja, e mesmo nas mesmas instituições, nas mesmas denominações, não existe propriamente uma unidade de pensamento e de verdades, de conduta ou de comportamento. Ainda assim, há uma só igreja, há um só corpo, porque há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor e Salvador. Em Cristo Jesus há uma só verdade. Então, essa interpretação do apóstolo Paulo aqui é com vistas à eternidade, de uma só igreja, de uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Em última instância, né, em última análise, somente o Senhor Jesus pode confirmar aqueles que a Ele pertencem.
Somente o Senhor Jesus dará essa confirmação. Não é o selo de alguma instituição numa porta, numa parede ou numa lapela. Não é um selo institucional que garante o anseio de que aquelas vidas, aquele viver, aquela instituição, seja de fato a representação da verdade da palavra de Deus. E nesses tempos confusos de hoje, nós procuramos ver sempre os aspectos positivos. Em meio a toda essa balbúrdia que se apresenta, essas expectativas de rompimento de estruturas, de valores, de verdades, o cristão, a menos que ele seja um total, completo e absoluto alienado, ele é convidado a refletir sobre a natureza, sobre a verdade da sua fé, sobre a realidade em que está inserido o seu grupo no contexto social. A minha igreja, ou a igreja a qual eu pertenço, ou sou filiado, ou essa instituição que há séculos recebe, orienta, instrui a minha família, e hoje eu sou o representante, nós precisamos pensar sobre o quanto de fato, aquilo que nós vivemos e experienciamos refletem a única verdade da palavra de Deus. O quanto os compromissos que assumimos ao longo das nossas vidas refletem de fato a vontade de Deus e um viver em submissão à palavra dele. À palavra dele. A expectativa de todos os ensinamentos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, os profetas também tinham essa compreensão da realidade, esse viver, né? Viver diante do olhar atento de um Deus justo e santo e soberano, que no tempo devido julgará a humanidade pela maneira como decidiu viver, como usou a liberdade recebida por Deus, como vivemos, como atuamos. Então, isso é importante. Já deixei claro e deixo claro novamente que nesse aspecto não existe o conceito de pureza. Ah, mas eu quero viver em Cristo, eu quero uma vida de comunhão com o meu Senhor, mas eu não quero me envolver com questões políticas, eu não quero me envolver com questões raciais, étnicas, eu não quero me envolver com assuntos desta vida. Tudo bem, eu respeito, mas o seu não querer não é sinônimo de espiritualidade ou de vida em Cristo. É apenas alienação. É apenas alienação. É tentativa de viver de forma alienada. Há uma guerra sendo travada, há batalhas vindo em nossa direção. Ou estamos nos preparando para enfrentarmos a realidade, as realidades que a vida nos apresenta, com a permissão graciosa de Deus para que sejamos contemplados com a verdade. Nada mais importante para o ser humano, para uma pessoa, do que ter o conhecimento da verdade de quem ela é, da verdade de como está a sua vida, a sua família, o seu país, a sua nação, o contexto em que estamos inseridos. Não dá para fugir da realidade. Não dá para fantasiar ou delirar que não há aspectos econômicos, políticos, espirituais, na temática da espiritualidade. Porque alguns têm um modo de viver a fé que cria uma indústria de moda voltada para aquelas pessoas. Não, aqui é um viver santo. Então a roupa é essa, uma indústria que se sustenta, uma indústria que é alimentada por aquela declaração de fé, por aquela perspectiva de viver em comunhão, pelo menos com os irmãos naquele grupo, naquela comunhão, naquele contexto. Uma indústria estabelecida. Há uma movimentação financeira intensa, há uma moda religiosa. Por mais estranho que pareça, há uma moda. Há um modismo. E não só um, se fosse um, nós até entenderíamos, mas há uma diversidade de uso de valores culturais
com vistas a uma finalidade espiritual. Tem gente movimentando financeiramente a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. O vestir-se com decência, com modéstia, né? Hoje as pessoas vão além, né? Não, é essa roupa, é essa marca, é essa cor, é isso, é aquilo, aquilo outro. Há um mercado. Aí você vai, não, algumas instituições até interessantes, as pessoas usam até a mesma maleta, a mesma pasta, os mesmos livros. Ninguém pode pensar fora do que ensinamos aqui. Há uma movimentação política evidente? Claro que há. Se nós não concordamos com determinadas práticas e queremos viver em acordo com aquilo que acreditamos, nos fazemos representar para deixar claro para outras pessoas, outros grupos, outras instituições, o que a nossa fé nos obriga, nos limita, nos impõe. E a liberdade que queremos para vivermos em consonância com aquilo que acreditamos. Então, uma política nesse sentido. Há uma movimentação, ainda que não houvesse essa preocupação em eleger este ou aquele para falar em nome, né, dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes, dos reformados, de sei lá o quê, dos católicos, ainda que não houvesse um empenho institucional, haveria uma pergunta do administrador, do gestor, que eu posso fazer por vocês. Como é possível integrar a todos? Porque ninguém quer um grupo parasita na sociedade. E a igreja cristã nunca se comportou como um grupo parasita. Pode ter manifestado de forma equivocada muitas e muitas vezes aquilo que crê, que pensa, né, quando se misturou com o poder, quando se uniu ao poder, quando se prostituiu com o poder. Pode ter cometido erros e cometeu erros. Agora, dizer que a igreja, enquanto parte de uma comunidade, nunca foi um grupo parasitário. O cristão sempre foi conhecido e reconhecido como um membro ativo da sociedade. As limitações são de caráter ético, de caráter moral, né, de caráter espiritual. Aí sim você compreende uma série de pessoas que se autolimitam em relação a outras práticas, a outros comportamentos. Não é novidade na história da humanidade que, quando se assume o poder, a tentativa de impor aos outros, a todos, aquilo que este ou aquele grupo considera o melhor, acontece. Acontece. Os puritanos foram aplaudidos nos reinos lá dos bretões, no mundo dos ingleses, lá até certo ponto. Enquanto colaboraram com a sociedade, melhoraram as instituições, tudo bem. Quando quiseram impor algumas coisas em relação à estrutura do Estado, tchau. Ninguém quis. Ninguém quis. Todos, a história reconhece o movimento dos irmãos Wesley na Inglaterra, que salvou a Inglaterra de uma revolução como a francesa, tal. Mas enquanto ele estava trabalhando com aqueles que foram abandonados pelo Estado, pela estrutura de poder dominante, que usava os recursos para benefício próprio. Construíram igrejas, escolas, orfanatos, né? Treinou e capacitou pastores, pregadores, organizações sindicais, ajudou uma sociedade a ficar de pé, né? Ajudou uma sociedade a crescer enquanto sociedade. Enquanto foi conveniente, aplausos. Depois, quando nós também queremos espaço, aí já não é bem assim, vocês podem ir para outro lugar. E aqui também não é diferente. Aqui também não é diferente. Enquanto as igrejas se dedicam a cuidar dos abandonados, dos esquecidos, né? Nós temos aí as comunidades de tratamento, de terapia das pessoas que foram vencidas pelas drogas, pelo álcool e por tantas outras coisas, pessoas abandonadas à própria sorte nas ruas, que o Estado não dá conta, e nós nem sabemos se o Estado realmente se dedica de alguma forma a resolver, porque o Estado funciona 24 horas, mas as instituições em expediente,
O necessitado, você encontra ele na madrugada, à noite, no final de semana, desamparado, jogado, esquecido. Enquanto as igrejas e outras tantas instituições de cunho religioso, espiritual, estão trabalhando para acolher esse povo, para alimentar esse povo, para vestir esse povo, para levar esperança a essas pessoas, tudo bem. Parabéns, estamos felizes, contentes com vocês, porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho, ou seja, o trabalho que o Estado, se por algum motivo, não realiza. Enquanto as igrejas constroem aí hospitais, creches, orfanatos, se bem que diminui um pouco, né, o investimento nessas áreas, mas enquanto a atividade é voltada a suprir a ausência do Estado, parabéns, parabéns, vamos formar uma parceria, vamos trabalhar. Agora, quando a igreja se propõe a dizer, não, isso passa em muito os limites daquilo que consideramos aceitável, aí há uma revolta, há uma indignação, né? Há um mover-se contra. Enquanto está só ajudando naquilo que a estrutura de poder se omite, todo mundo aplaude. Então eu entendo que o cristão tem não só o direito, como também a obrigação e a responsabilidade de apresentar-se, né, como uma opção válida de indivíduo apto a ocupar cargos, funções, atribuições no governo, na representação do governo, isso tudo. Eu sempre considerei. O que eu considero absurdo e grotesco é as igrejas, de alguma forma, acreditarem que esse é o propósito da igreja enquanto representação, enquanto corpo de Cristo aqui na Terra. Não é. Não é. A igreja falha, a igreja fracassa, porque a igreja não cumpre a sua missão de formar cristãos em conformidade com Cristo. É o que eu sempre falo. Não somos parecidos com Jesus Cristo. Não somos parecidos com Jesus Cristo. Não somos parecidos. Evangélicos, evangélico, dá para perceber. É católico, tô vendo aí e tal. É protestante, tá, não protestam contra nada, não sei porque ainda carregam o título aí de protestante, estão bem tranquilões aparentemente, né? Dezenas, centenas, né? Milhares aí, mas não estou vendo protestar, ninguém vê protestar, né? Ou é a favor ou é contra. Nós devíamos protestar, nos insubordinar contra o processo de imbecilização de toda uma sociedade. Se você não apoia isso, você é comunista. Se você não apoia esse, então você é nazista. Se você... o processo de imbecilização a ponto de termos aí alta autoridade aí numa estrutura de poder do Estado, movimentando o maior orçamento, né, da União, dos estados e das prefeituras, o maior orçamento, praticamente dizendo que estudar não vale a pena, o conhecimento não vale a pena. Não, vale a pena sim. Vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena aprender, vale a pena viver, porque esse é o propósito de Deus. Qual que é o propósito qual o viés, então, Arco, de espiritualidade que você está querendo falar, querendo apresentar? Primeiro, a verdade, graças a Deus, tem vindo à tona. A verdade precisa vir à tona. A verdade das nossas igrejas, a verdade das nossas instituições, a verdade das lideranças cristãs, a verdade das membresias cristãs, a verdade em relação às práticas, às doutrinas, às alianças, lícitas ou não, isso precisa vir à tona. Isso precisa vir à tona. Entendo eu que isso é parte do plano de Deus, do propósito de Deus, para que a igreja se disponha a ser igreja, não fugindo, não se isolando, não tentando achar uma montanha, cavar um buraco e entrar dentro. Mas ter uma vida que reflita, né, um caráter que reflita exatamente tudo aquilo que nós acreditamos e que pensamos. Eu estou aqui nesta igreja, nessa instituição, nessa dominação, porque eu acredito que ela representa o Evangelho de Jesus Cristo. Nós já vimos alguns aí. Alguns que já falam de um evangelho puro, mas se você parar para ouvir, nem recomendo, é puro ódio. A única coisa pura que o sujeito tem para expressar é o ódio para com
a humanidade que não aceita o pensamento dele. Ele odeia homens, mulheres, odeia cores, ele odeia tudo que Deus criou. Tudo que ele não encontre no espelho é odiável, não está de acordo com o que ele acredita ser a expressão pura do Evangelho, como se fosse possível para nós, vivendo no mundo em que vivemos, alcançarmos essa condição. Mas há um propósito aqui. Então vamos ver aqui, vamos caminhar aqui. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre essa unidade, a unidade como vista e entendida pelo próprio Senhor e Cristo, que somente Ele é capaz de enxergar uma igreja que a Ele pertence, nesse emaranhado de denominações, instituições, de compromissos e comprometimentos que se apresentam como cristãos, como cristianismo. Só o Senhor é capaz de fazer um corte aqui e falar: esta é a minha igreja. Ah, todo mundo junto? Não. É a verdade daqueles que vivem em comunhão com o Senhor, independente do lugar onde estejam, independente da instituição da qual façam parte ou da reunião a qual se apresentem para livremente expressar a sua fé e o seu amor a Deus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, a cada um. Então ninguém vive em Cristo independência da fé alheia. Esse é uma falha, esse é um fiasco, esse é um fracasso. Tem uma instituição, não vou citar nome, em questão de respeito, que eu não estou desprezando aqui, tem dezenas de mestres espirituais. E qual o fiasco disso? Os judeus também tiveram um movimento de espiritualidade muito intenso e hoje se arrefece, quase que desaparece. Por quê? Porque as pessoas se contentaram em declarar a fé de determinada pessoa. Ah, o mestre, o líder, o reverendo, tal, é um homem que tem comunhão com Deus, por isso. Esse é um caminho equivocado. Uma verdade que não transforma a si mesmo e não leva o outro a querer fazer parte daquela fé transformadora, ela deve ter algum engano. Né? Ter mestres espirituais para apresentar num suposto debate de espiritualidade não revela um compromisso com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala das lideranças instituídas pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, para a finalidade da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Que entre esses resgatados do mundo, do poder do pecado, alguns foram estabelecidos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas os estudiosos, né, não desculpam a ninguém. Né? Pastor mestre, entendem que seria a melhor explicação, apresentação. Se bem que alguns gostam, não, mas eu só sou pastor. Outros falam, não, eu sou só mestre, eu me dou bem nisso. Não é questão do que você se dá bem ou se sente confortável. O compromisso com a obra de Deus leva a pessoa a desenvolver as atividades necessárias para aquilo. Não é questão de gostar. Essa ideia de, eu não gosto, eu não me sinto confortável, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é um conceito mundano. É um conceito que estimula a preguiça. Eu não tenho dom, não tenho habilidade, não fui chamado para isso. Não, você é preguiçoso. Você não quer se submeter à vontade de Deus e permitir que a sua vida seja usada por Ele de acordo com o que Ele exige. Se o pastor deve ensinar, então o pastor deve estar apto a ensinar. Se o mestre deve pastorear, o mestre deve tornar-se apto a pastorear. Nada diz a palavra de Deus que aquele que gosta de ensinar, que ensine. Aquele que gosta de pastorear, pastoreie. Quem gosta de profetizar, profetize. Quem gosta de ser apóstolo, que seja. Não. Não deixou a livre escolha de quem quer que seja, porque o controle, o domínio, o senhorio é do Senhor Jesus. Pertence a Ele e Ele não abre mão disso. Então nós enxergamos aqui claramente, né, o pastoreio e ensino, porque ensinar é cuidar.
Você não só ama seu filho, você ensina, você instrui, você educa, você forma. E qual é o propósito? Deus tem um plano. Não pode ser aleatório. O plano de espiritualidade, o plano para a vida cristã, o plano para o indivíduo, para o homem, para a mulher, para o jovem, Deus tem que ter um propósito, um propósito. Deus não precisa ter 2, 3, 4, 5. É isso que você aprende quando estuda as doutrinas. Deus tem uma verdade. Uma verdade. A nossa mente, terrivelmente limitada pela condição temporária, essa verdade se manifesta, se ramifica em dezenas, em centenas de outras verdades. Porque a nossa mente não suporta. Mas Deus tem um único plano. Deus não tem plano alternativo. Deus não é pego de surpresa. Quem não se adaptar nisso que eu quero para a minha igreja, eu tenho uma igreja alternativa aqui. Tem uma igreja alternativa. Quem não se adaptar na igreja alternativa A, eu tenho a igreja alternativa B. Eu tenho a igreja alternativa B. Quem não se acertar nessas 3 igrejas, eu tenho uma igreja alternativa C. Não. Não. Deus tem um único plano. É um único plano. E o plano de Deus dará certo. Cabe a nós nos submetermos, reconhecermos e nos submetermos a esse plano estabelecido pelo Todo-Poderoso. Aí aqui também vem, nós já falamos desse texto aqui, mas não nesse contexto, mas aqui também vem esta explicação e esta explanação de qual o propósito ou plano de Deus. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus Cristo. O plano de Deus é que sejamos conduzidos, conformados, transformados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o plano de Deus. Está aqui. Está aqui. É o plano, é o propósito, é o alvo ao qual Deus está amorosamente conduzindo as nossas vidas. Agora, se as pessoas querem um plano alternativo, não. O plano de Deus é esse, mas o meu, tudo bem. Siga o seu plano. Você é livre. Você é livre. Algumas pessoas a essa altura passam a questionar até a liberdade. Por quê? Porque não queria ser tão livre, né? Não queria ser tão livre. A pessoa começa a descobrir que ela é responsável pela obediência, ela é responsável por transformar a própria vida, permitindo que o Espírito de Deus e a palavra de Deus atuem na sua vida, moldando o seu caráter. Eu sempre vou falar de caráter. Caráter cristão. Espiritualidade cristã. Expressarmos a Cristo vivo através do nosso viver. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é algo que só Deus pode fazer, você considerando a diversidade de grupamentos humanos, né? As visões políticas, as visões ideológicas, as visões socioeconômicas. O cristão está disperso no mundo todo, jogado em ambientes, cultivado, por assim dizer, em ambientes inóspitos e muitas vezes em nada semelhantes ao nosso ou do que vive do outro lado do mundo. Há uma diversidade muito grande de cultura, mas há uma verdade que nos une: a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E como devemos agir para alcançarmos ou sermos conduzidos? Porque quando falamos de espiritualidade, algumas pessoas deviam aceitar uma perspectiva de espiritualidade terrena, mundana, de religiosidade mundana. Então deveria não estar a espiritualidade cristã, né? Seria espiritualidade aí de outra área.
né? Outra escola, outra ambientação. A espiritualidade que nós propomos, que a palavra de Deus propõe, é essa de vida transformada continuamente com o objetivo de atingir a maturidade em Jesus Cristo. Isso não encanta a muitos. Isso não encanta a muitos. Mas é a verdade que aqui está, manifesta, revelada, trazida à tona na palavra de Deus. E para que esse propósito, para que esse plano seja alcançado, seja atingido, há um objetivo aqui que tem um aspecto negativo. Ele diz aqui, o objetivo é que não sejamos mais como crianças. Se o objetivo é atingir que são sinônimos, né? O propósito e o objetivo são sinônimos. Mas quando apresenta o plano, o propósito de Deus, é um aspecto positivo, de vida guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Tá, então tá fácil. É só eu concordar e seguir em frente, que daqui a 6 meses, 1 ano, não acreditamos nisso. O plano proposto de uma espiritualidade integral envolve a consciência de que a natureza humana é suscetível ao pecado, às pressões do mundo, da carnalidade humana e tantas outras coisas, de maneira que sempre haverá oposição. Então, não propomos e não apresentaremos um manual. Ao fim deste curso, você será capaz, você estará apto a. Não, é uma vida. É um compromisso de vida, é um modo de vida, é um jeito de viver. Ao terminar este livro, você terá desenvolvido estas habilidades. Tenho sérias dificuldades, porque o processo, conforme a palavra de Deus declara, é uma decisão diária, é uma decisão permanente, é um decidir constante em relação a estar debaixo da graça de Deus e por ela ser conduzido até o alvo, o propósito ao ser alcançado. Mas há um objetivo aqui também apresentado com um aspecto negativo, ou seja, não podemos viver como crianças. Não podemos viver como crianças. Para uma criança, no mundo antigo e também no mundo de hoje, há ambientes que não podem ser frequentados. A criança não pode participar de todas as reuniões, de todos os eventos, de todas as etapas de qualquer processo. A criança deve ser protegida, guardada, mas também aqui a Bíblia revela, e nós vemos isso, essa verdade manifesta hoje na boa parte da humanidade. Algumas pessoas não querem crescer, querem permanecer crianças, dependentes. O tio espiritual, o vô espiritual, o pai espiritual. E você? Quando vai sair do jardim da infância da fé? Quando vai enfrentar os desafios que a vida propõe, expondo-se, dando, como se diz na nossa linguagem aqui, dando a cara a tapas. Eu sou de Cristo e permaneço em Cristo, e isso não farei, disso não participo. E ponto, boa sorte. Se você segue o seu caminho, eu sigo o meu. A espiritualidade cristã também não é para acovardados, para meninices, para infantilidades, para discursos raivosinhos, né? Discursos puritanos infantis, né? Eu não bebo desse refrigerante porque não é de Deus. Coisinha de criança, né? Coisinha melosinha, ridícula. Coisinha que não se traduz em personalidade, em caráter, em compromisso, em absolutamente nada. Se escondendo atrás de um livro ou de um texto, conforme a conveniência, conforme para atender às conveniências. Poder mentir em nome de Jesus. Não, porque a palavra de Deus permite. Não, não permite. Permite que você ingresse na vida pública, que você ingresse na atividade política, mas não permite que você se venda, se corrompa. É permitido estar entre, mas não ser como. É permitido viver entre,
mas não tornar-se qual. Esse é o chamado para a santidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Muitas pessoas se apaixonam por algumas verdades da palavra de Deus. Isso é perfeitamente normal até certo ponto. Se você é um dos apaixonados por alguma doutrina, alguma verdade, estude ela. Estude um pouco mais, porque essa sua paixão por algum aspecto da verdade, né, ter uma doutrina predileta, revela uma completa ignorância da palavra de Deus. E alguns até hoje se escondem atrás de algumas verdades e se você se dedicar a estudar aquilo, são verdades num determinado contexto, porque tirando daquele contexto, não se aplica mais a nada nem a ninguém. É uma verdade contextual apresentada para uma determinada época ou período. E para nós hoje? Nós devemos extrair dessa verdade o que é aplicável. É a roupa que eu visto ou o caráter que eu apresento? A vida de maturidade diz que o caráter é mais importante do que as vestes, o que não significa que o cristão vai andar aí, né, como que um abandonado, né, uma pessoa que não tem Deus, não tem propósito, não tem objetivo, né, tem só paixões e anseios pessoais. Então, se você é apaixonado por alguma doutrina, estude mais um pouco. Dedique aí 6 meses do seu ano a estudar um pouco mais e você verá que o universo que se apresenta é muito mais amplo do que um texto retirado no contexto para justificar criancice, infantilidade, meninice, farrismo. E o apóstolo Paulo aqui continua, e ele continua dizendo aqui: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Nem todos precisam ser ministros do evangelho. Nem todos precisam desenvolver uma atividade específica, né, na administração eclesiástica. Nem todos, mas todos precisam aceitar o compromisso de que precisamos viver em Cristo Jesus com vistas a permitirmos que o plano de Deus seja concluído em nós e através de nós. Ninguém pode se esconder na infância da fé, na meninice, na suposta ingenuidade. Não há tempo, não é o momento para olhar ingênuo, equivocado da realidade que se apresenta para nós. Porque sempre seremos confrontados com a verdade de que o mundo jaz, que o mundo está debaixo do poder e da opressão do maligno. Do contrário, o Senhor Jesus não nos teria resgatado do poder e da condenação que há sobre o pecado. Pensar não é pecado. Usar a sua mente, a sua intelectualidade, a sua capacidade para encontrar soluções para o viver cristão não é pecado, nunca foi pecado, é agradável a Deus. Cristo é o Senhor. E nós precisamos permitir que nas nossas vidas ele se apresente como Senhor, como o único e verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo segue falando aqui dos gentios, daqueles que não têm a Deus e a diferença que deve ser a nossa vida em relação a isso. Mas esse primeiro momento nós estamos apresentando aqui a perspectiva, a visão, o entendimento de espiritualidade cristã no contexto da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo como um só. Uma só declaração de fé, um só viver, um só coração, uma só mente subordinadas ao Espírito Santo. Uma só verdade que nos levará ao reino eterno.
Há uma só igreja, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só verdade, há um único Evangelho, porque ele apresenta um único Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus abençoe a sua semana. Retornaremos em breve.